Fala galera, tudo bem? Saudade de vocês, saudade das nossas aulas. Espero que todos estejam bem, né? Cumprindo a quarentena. É importante a gente estar com saúde, né, nesse momento e se preocupar em não contrair essa doença aí perigosa, né? Bom, sejam todos bem-vindos à disciplina de montagem e manutenção de computadores. Eu sou o professor Edson e nós vamos à nossa aula de número 3 da plataforma AVA. Bom, hoje nós vamos falar sobre hard disk, né, disco rígido, ou popularmente chamado também de HD. Tá? Esse é o dispositivo de armazenamento que a gente chama de armazenamento de massa, né, que é aquela grande quantidade de informação e ao mesmo tempo é uma informação, um armazenamento permanente dessas informações. Tá? Não é um armazenamento volátil, que é o que ocorre na memória RAM que nós vimos na última aula, na outra aula, na aula de memória. Né? O HD, ele, mesmo você desligando o computador, mesmo que falte energia, ele não perde as informações. Tá? A única maneira do HD perder as informações, as únicas maneiras, é se você formatar o HD, e aí você joga tudo fora, o HD ser danificado, tá? E aí você acaba perdendo essas informações porque a informação está dentro de um setor defeituoso e aí a cabeça de leitura não consegue mais efetuar a leitura. Tá? E a outra maneira disso ocorrer é se o HD for submetido a um campo magnético muito grande. E aí vocês vão ver mais adiante que o HD ele utiliza o magnetismo para poder efetuar a gravação. Então, se você submeter o HD a um campo magnético muito forte, as moléculas que revestem o disco do HD, elas se agitam, né? Se reorganizam por causa do magnetismo, né? O campo magnético que está sendo imposto a esse disco e acaba perdendo as informações. Mas fora isso, o HD ele não perde informação, tá bom? Então, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento do HD, as principais funções de cada componente dele, tá? E alguns modelos os modelos de interface de HD, tá bom? Só por curiosidade, essa imagem trata do antigo HD do metrô São Paulo, tá? Então, esse HD gigantesco, tá? É um HD que ficou em exposição no museu no centro de operações do metrô de São Paulo durante um período, tá? E o HD ele surgiu muitos e muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, tá? O primeiro HD, só para você ter ideia, um dos primeiros HDs foi o IBM 305, conhecido como Hamac, tá? Foi disponibilizado em 1956. Era capaz de armazenar até 5 megas. Isso mesmo, não é 5 gigas. 5 megas de dados. Tá? Na época foi um avanço imenso, porque na época 5 megas era muita coisa. Muita coisa. É como se fosse hoje em dia 5 teras. Tá? Então era muita informação que se armazenava. Tá? Ele possui dimensões enormes, 14 polegadas por 8, 14 por 8. Então, só para você ter uma ideia, cada polegada tem 2,57 centímetros. Então, você faz aí as contas que você vai ver que era bem grandinho, tá? É bem grande mesmo. E seu preço também não era nada convidativo, tá? Esse primeiro, esse que a gente está falando, o IBM 305 Hamac,
ele custava cerca de 30 mil dólares. Sim, 30 mil dólares para você ter direito a 5 megabytes de informação. Hoje em dia parece ser um tamanho irrisório, né? Até de certa forma ridículo, né? Mas naquela época foi um avanço tecnológico muito grande, tá bom? Com o passar do tempo eles foram diminuindo de tamanho e aumentando a sua capacidade com o avanço da tecnologia, né? Então, só para vocês terem uma ideia do funcionamento básico do disco rígido, nós vamos falar sobre os componentes e o funcionamento dos HDs, tá? No decorrer dessa aula. Então, primeiramente vamos falar do tamanho físico, né? Quais são as dimensões dos HDs atuais, né? Nós temos basicamente 3 dimensões, tá? O HD de 3 polegadas e meia, que é o HD utilizado nos computadores de mesa, né, nos PCs, nos desktops, tá? HD de 3 polegadas e meia. O HD de 2 polegadas e meia são os HDs utilizados nos notebooks, tá? Então, os HDs que nós utilizamos no notebook, pelo fato do notebook ser mais compacto, nós precisamos de um HD menor. Então, ele é de 2,5 polegadas, tá? Mas ainda existe uma outra medida, tá? Que é o de 1,8 polegadas e tem até o de 1 polegada, tá? Esses são utilizados em dispositivos portáteis como players de áudio, tá? Essa imagem que vocês estão vendo abaixo é um HD com a dimensão de 3 polegadas e meia, tá? Então 3,5 polegada é um HD de desktop, de computador, tá? De PC. Não é um HD de notebook. Um HD de notebook é bem menor do que isso aí, tá bom? E mais fino também. Bom, agora nós vamos ver como é um HD. Ainda não é por dentro, mas os componentes do HD, tá? Só para você ter uma ideia como funciona, a imagem aqui que vocês estão vendo trata-se de uma placa lógica, tá? Do HD. É uma peça fundamental para o HD, pelo seguinte, ela tem muitas funções no HD. Uma delas, ela tem um componente que é um chip, que é um controlador, que gerencia uma série de ações, como a movimentação dos discos e das cabeças de leitura e gravação, que nós vamos ver mais adiante, o envio e recebimento de dados entre os discos e o computador, e até rotinas de segurança. Tá? Isso é somente o chip controlador. Tá? Agora, tem outros dispositivos comuns à placa lógica, que é um pequeno chip de memória conhecido como buffer, que é uma memória mais rápida, que agiliza essa troca de informação entre o computador, o processador, né, e a placa lógica. Tá? Então, ela consegue dar um espaço maior para a placa lógica poder atender a velocidade do processador. Desculpa. Tá bom? Então, temos aí a memórias buffer. Esse chip buffer varia de 2 a 64 megas de memória buffer. Tá? Quanto maior a memória buffer do HD, mais rápido é o tempo menor é o tempo de resposta em relação a acesso a dados. Tá bom? Bom, agora sim, nós chegamos à parte interna dos discos. Tá? Então aí vocês estão vendo um HD aberto, tá? Essa caixinha de metal que reveste o HD, tá? E por dentro nós temos aí o disco ou prato. No meio nós temos o motor ou eixo, tá? Na ponta nós temos aqui perto da cabeça, no motor, perto do eixo aqui vou mostrar com o mouse aqui, nós temos a cabeça de leitura e gravação, tá? Esse cara aqui é o braço mecânico, tá? Ele que conduz, tá?
ele que dá o movimento à cabeça, ele que leva a cabeça de leitura e gravação até a trilha e o setor onde a informação vai ficar armazenada ou onde ele vai obter a informação que foi solicitada pelo sistema operacional, tá? Ou pelo aplicativo que você está utilizando, tá bom? E esse último aqui é o atuador, tá? Esse é o atuador, que é um ímã, que ele tem, além do ímã, um ímã muito forte mesmo esse ímã, ele também tem uma bobina que gera base, ele pega o magnetismo junto com pulsos elétricos, né, gerado por essa bobina, e aí ele faz impulsos magnéticos que fazem com que as moléculas que revestem o disco, esse disco aqui é um disco de metal, tá? E ele tem uma camada de um lado, dos dois lados desse disco existem camadas de um material sensível ao magnetismo, tá? Então esses pulsos agitam essas moléculas, fazendo com que elas se reorganizem, e a partir daí você consegue manipular e fazer o mapeamento da gravação, tá? O computador, ele trabalha com o sistema binário, que é o número 0 e 1. Então, ele simplesmente, através desses impulsos magnéticos, ele atrai a molécula para aquele ponto ou ele repele a molécula daquele ponto. Então, quando tem molécula naquele ponto, significa que é um bit 1. Quando não tem a molécula, significa que o bit é 0. E através dessa combinação de moléculas, você consegue saber qual é o caractere que está gravado ali. Tá? Aqui embaixo nós temos conector de dados e conector de força. Tá? Isso aqui é um HD do modelo SATA. Então, esses conectores de dados e de força fazem parte da placa lógica. Tá? Aqui é a parte interna do HD. Tá bom? Bom, agora nós vamos começar a falar sobre os componentes internos. Tá? Então, aqui nós temos os pratos e o eixo. Por que eu estou falando pratos? Existem alguns modelos de HDs que têm mais de um prato, ou seja, mais de um disco. Tá? Notem que esse aqui, por exemplo, nós temos 3 discos. Tá? Mas existem muitos que têm apenas um. Então, isso depende muito do modelo, da marca, tá? da capacidade. Tá? Então, não é uma regra ter apenas um, ter 2, ter 3. Isso depende muito do modelo. Tá bom? Então, para cada disco, existe uma cabeça de leitura e gravação em cima e outra embaixo. Tá? Então, ele grava nos dois lados, nas duas superfícies do prato. Tá? Então, se tem uma cabeça em cima ou embaixo, tem também um braço, tá em cima e outro embaixo. Tá bom? Um braço mecânico, para levar essa cabeça até as trilhas e setores. Tá bom? Então, o que acontece? Os HDs, eles são mensurados, a sua velocidade é mensurada em rotações por minutos, RPMs. Tá? Os HDs mais encontrados atualmente no mercado, os mais utilizados, é o de 7.200 rotações por minuto. Tá? Esse é o mais utilizado. Mas existem outras duas rotações, outras duas taxas de velocidade, que é o de 5.400 rotações por minuto, que é mais antigo, e o de 10.000 rotações por minuto. Tá? Só que esses 10.000 rotações ainda não é amplamente utilizado. Tá? O mais utilizado dos HDs SATA é 7.200 rotações por minuto, ou 7.200 RPM. Tá bom? Depois vocês deem uma lida no material completo, que está em PDF lá na plataforma AVA, que tem todos os detalhes para vocês. Tá? Não vou ficar fazendo leitura de texto aqui na vídeo, tá? Na videoaula. Bom, cabeça e
braço